Hoje para poder compartilhar informações, curiosidades, discutir sobre alguns mitos, verdades sobre a saúde feminina, mas mais especificamente sobre o câncer ginecológico, que é a área que eu trabalho no meu dia a dia. Vocês podem, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema de câncer ginecológico, vocês podem mandar os comentários no vídeo do Facebook. E é importante ressaltar que no Departamento de Ginecologia Oncológica nós fazemos tratamento basicamente dos cânceres do sistema reprodutor feminino, onde a gente inclui aqui o câncer do útero, do corpo do útero. O mais frequente no caso é o câncer de endométrio, o câncer do colo de útero, o câncer de vulva e o câncer de ovário. O câncer ginecológico é em geral uma patologia obviamente muito importante, tá? Dos cânceres ginecológicos, o principal é o câncer de mama, e vai representar hoje 25% dos cânceres da mulher. O câncer de mama, aqui no AC Camargo, o câncer 60, ele é tratado pelo departamento de mastologia, não é pelo nosso departamento, então a gente não vai focar tanto no câncer de mama. Hoje o foco mais são dúvidas e curiosidades em relação a basicamente útero, ovários e o aparelho reprodutor feminino mesmo. Tá? O câncer ginecológico em si não é o mais frequente, tá? A gente vai ter hoje no Brasil, dos cânceres ginecológicos mais frequentes é o câncer do colo de útero. Ele vai ser o terceiro colocado hoje no Brasil. Em alguns estados, como principalmente o norte, nordeste, mas principalmente o norte, o câncer do colo de útero ainda é o primeiro colocado, e eu vou falar mais para frente para vocês o motivo disso. Tá? A gente vai ter também, que vai ficar um pouco menos frequente, o câncer de endométrio, que vai representar por volta de 3% dos cânceres ginecológicos, e o câncer de ovário, que vai representar hoje por volta de 2% dos cânceres ginecológicos. Tá bom? Então vocês podem ficar à vontade, se tiver alguma dúvida sobre o tema, pode mandar os comentários do vídeo. Tá? Isso é uma boa oportunidade para vocês realmente se informarem, questionarem e tirarem algumas dúvidas. Bom, enquanto vocês não coloquem as perguntas, eu acho que vale a pena a gente fazer alguns comentários, principalmente agora no início de câncer do colo de útero. E uma das perguntas que sempre se faz no consultório é: doutor, qual que é a relação do câncer do colo de útero com o tal do HPV? O que é esse HPV? E também se pergunta muito: se eu tiver o HPV, eu vou ter câncer? Eu vou ter câncer do colo de útero? Então o HPV é uma sigla do papilomavírus humano, e é um vírus extremamente comum. A gente vai ter pelo menos 200 tipos de HPV, só que desses 200 tipos, por volta de 40 vão infectar a região anogenital. E da região anogenital, os 40 tipos, a gente vai ter os 14, que são os mais importantes, eles estão relacionados com o câncer do colo de útero. É muito frequente, as mulheres realmente entram em contato com o HPV, pelo menos 80% das mulheres vão entrar em contato com o HPV durante a vida, e ao longo da vida vai entrar em contato com HPV, mas a grande maioria vai se resolver espontaneamente essa infecção. Só 10% das mulheres em 2 anos essa infecção do HPV passa a ser persistente. Daqui a pouco a gente continua com o HPV, vamos ver uma pergunta aqui. A Mona Lisa está nos perguntando: gostaria de saber se a vacina HPV pode mesmo diminuir a chance da reincidência para mulheres adultas e que já tiveram câncer do colo de útero e fizeram traqueolectomia. Bom, a vacina do HPV é extremamente eficaz quanto aos tipos relacionados da vacina. A gente tem hoje no mercado, a principal delas é a chamada quadrivalente, onde ela vai estar contra o tipo 16 e 18, que são responsáveis por pelo menos 70% dos cânceres do colo de útero, e que também contra o tipo 6 e 11, que são responsáveis pelas verruguinhas genitais, que não têm relação com o câncer do colo de útero. O ideal da vacina da HPV é que ela seja usada antes do contato com esses vírus. Daí ela tem uma eficácia de pelo menos 100%, contra esses vírus. Importante ressaltar, então, por isso que essa vacina geralmente é feita na adolescência, no início, na pré-adolescência. Um outro motivo dela ser feita nessa época é essa época que a criança, nessa pré-adolescência, ela vai ter realmente um pico, na verdade, de resposta imunológica muito boa e melhor do que na idade adulta. Mas não quer dizer que também não pode ser usado na idade adulta. Mais especificamente a pergunta da Mona Lisa, se ela pode tomar, depois que teve uma lesão pré-câncer do câncer do colo, ela pode sim. Tá? Provavelmente a Mona Lisa pergunta da traqueolectomia. A traqueolectomia nada mais é que um procedimento onde você tem uma lesão pré-câncer e você retira um pedacinho maior do colo de útero para você estabelecer se é realmente aquela lesão pré-câncer, que são chamados NIC, que é uma sigla de neoplasia intraepitelial cervical,
e você saber se é aquilo mesmo, se tem doença invasora e tratar, tá? Então ela pode usar sim, a gente sabe que não faz mal para ela, tá? A gente não sabe, muitas vezes não sabe qual tipo de HPV que gerou aquele NIC nessa paciente. Ela vai estar protegida contra os tipos e a gente sabe que se ela se reinfectar pelos mesmos tipos, a proteção não é 100%, mas ela ainda é melhor do que se não tivesse entrado em contato com o vírus. A gente tem mais uma pergunta aqui. A Moura pergunta se é válido pensar em vacinar os meninos contra o vírus HPV. Sim, é possível, a gente sabe que a vacina é eficaz para os meninos. O HPV ele está relacionado não só com câncer do colo de útero. No caso do câncer do colo de útero é muito interessante porque tem um modelo de evolução que ele tem uma lesão, você tem que ter o contato com HPV de alto risco, tá? Ele é um fator causal, é um fator necessário para desenvolver câncer do colo de útero. Outras doenças não é fator necessário, mas pode ser contribuinte e importante. Então, o HPV pode estar relacionado com câncer de vulva na mulher, pode estar relacionado com câncer de canal anal no homem, pode estar relacionado com câncer de pênis no homem, pode estar relacionado com câncer de boca no homem e na mulher. Então, é importante, se possível, vacinar os meninos. Por que o governo não dissemina a vacinação para os meninos? Porque o principal câncer que é combatido nesse momento, relacionado ao HPV, que é muito frequente, é o colo de útero. Mas os meninos, se possível, devem ser vacinados, sim. Tem mais uma pergunta agora, saindo um pouquinho do HPV e câncer do colo de útero. A Sandra nos fez uma pergunta chamada pólipo endometrial. Qual a chance de ser um câncer? Bom, o endométrio, então, Sandra, é a camada interna do útero, né, onde o neném cresce, onde descama na menstruação, e ele realmente é o principal local onde acontece o câncer do corpo do útero, tá? Pelo menos 95% dos cânceres do corpo do útero são do endométrio, tá? Só que o pólipo também é muito frequente. E o pólipo, na grande maioria, não é câncer e não vai virar câncer. A maioria dos pólipos eles são benignos, tá? Menos de 5% dos pólipos, se você vê numa imagem, vão ser câncer, tá? E existem alguns fatores de risco, na verdade, até antes de você operar, de retirar esse pólipo, né? Que geralmente é feito por esteroscopia, que é um procedimento cirúrgico, que é uma evolução da curetagem, a esteroscopia. Então, antes de você operar e ter a biópsia desse pólipo, existem alguns fatores de risco para você aumentar a chance de ser câncer. Primeira coisa, se o pólipo acontece na menopausa, que a maioria dos cânceres são na menopausa. Outra coisa, a paciente obesa, hipertensa diabética, porque são fatores de risco para o câncer de endométrio. Então, se isso acontece, um pólipo nessa situação, aumenta o risco de poder ser um câncer. Outro fator de risco, se esse pólipo está relacionado com alteração ou do fluxo menstrual muito importante, ou se essa mulher está na menopausa, tem um pólipo que está sangrando. Isso aumenta a chance de ser um câncer, tá? Mas nem todo pólipo é câncer, a maioria deles são benignos, tá bom? Somente a biópsia que realmente vai nos mostrar se ele é maligno ou benigno. Continuando aqui, mais uma pergunta. A Renata nos fez uma pergunta. Cisto no ovário tem relação com câncer de ovário? Essa é uma pergunta muito importante e muito frequente, viu, Renata? O cisto de ovário, quase que invariavelmente, não é câncer, tá? O cisto de ovário é extremamente frequente. Então, se você for pegar a mulher na menacme, que é a fase que ela menstrua, desde a primeira menstruação até a última menstruação, que é a menopausa, ela vai produzir cistos todo mês. O cisto está relacionado com a ovulação. Então, a gente tem a primeira fase do ciclo da mulher, onde é produzido o cisto folicular. No meio desse ciclo, esse cisto é onde está o óvulo, a mulher ovula, e na segunda fase do ciclo, esse próprio mesmo cisto, ele vira um cisto de corpo lúteo, ele vai regredindo. Se a mulher não engravida, esse cisto de corpo lúteo, ele vai regride espontaneamente pronto. Então, se você fizer um ultrassom numa mulher na idade reprodutiva, que ela estiver ovulando, você vai encontrar cistos. A grande questão, na verdade, é que os cistos são geralmente simples. Ou seja, o que é? Uma bexiga d'água, tá? Esses são cistos benignos. A gente começa a preocupar e pode ter relação com câncer de ovário, na verdade, quando não é cistos simples. Então, na verdade, ele tem a gente fala complexidade. Então, dentro dessa bexiga d'água, ele tem áreas sólidas. E dependendo da característica dessa área sólida, aumenta a chance de poder ser um câncer de ovário. E isso merece, a partir daí, investigação. Tem mais uma pergunta aqui, a Luciana está nos perguntando. Bom dia, Dr. Glauco. Devo tomar a vacina da HN1? Tive câncer de endométrio e o fêmur. Abração. Luciana, deve, por que não?
tá? Não tem nenhuma contraindicação de usar a vacina do H1N1 para quem teve câncer, tá? O que a gente tem evitado, na verdade, o uso de algumas vacinas para paciente que está muito debilitado, em tratamento para o câncer, usando quimioterapia, mas para quem teve câncer, deve usar, você deve tentar voltar à tua vida o mais normal possível. Você pode ficar gripado e pode pegar um H1N1 como qualquer pessoa do dia a dia que não teve câncer. A Ludmila agora está fazendo uma outra pergunta, que é: mioma é fator de risco para ter câncer ginecológico? Não. A resposta é não, isso é um mito, tá? Mioma é mioma, câncer é câncer, tá? O mioma, na verdade, é um tumor benigno. Tudo que cresce, que tem volume, a gente chama de tumor, tá? E o mioma nada mais é do que uma proliferação benigna da camada muscular do útero. Você lembra que eu tinha falado que o corpo do útero tem a camada interna, que é o endométrio, e tem também, a gente tem a camada muscular, que é a que fica um pouco em volta do endométrio. A camada muscular é aquela que contrai, né? Quando a paciente menstrua, quando o neném vai nascer, ele tem que contrair. Então esse é o miométrio. No miométrio, tem musculatura lisa, tem músculo, então o mioma aparece a partir desse miométrio. Então você tem uma proliferação benigna que é nodular, né? Então ele forma nódulos, forma um tumorzinho, só que é benigno, quase invariavelmente é benigno. Os miomas eles podem estar bem no meio no miométrio, ele chama intramural quando é assim. Quando ele está para fora do útero, ele chama subseroso, e quando ele está para dentro do endométrio, ele chama submucoso. Aí a pergunta é: o mioma é muito frequente, extremamente frequente. Tá? A estimativa antiga é que pelo menos 70% das mulheres tinham mioma. Numa época que o ultrassom era muito ruim. Provavelmente isso é muito mais. Então, todo mioma deve ser operado? Não, senão acho que a gente vai operar praticamente toda mulher que tem útero. Tá? O mioma ele só deve ser tratado, operado, seja qual procedimento você vai fazer, a partir do momento que você tem sintomas. E os sintomas relacionados com os miomas, o que é? Geralmente, ou é o volume, né? O útero aumenta muito de volume associado a esse mioma, começa a ter sintomas de compressão da bexiga, compressão do reto, ou está relacionado com sangramento. Então, a mulher que tem um fluxo muito aumentado por causa do mioma, essa mulher tem que ser tratada, tem que ser operada. Mas mioma não é câncer. A preocupação que você tem com o mioma é que se esse mioma não pode ser um sarcoma. O que é um sarcoma? É um tipo de câncer da camada muscular. Só que os sarcomas são muito pouco frequentes, é uma doença muito agressiva, né? Representa menos de 5% dos cânceres do corpo do útero e eles não vêm de mioma. O sarcoma começa geralmente com sarcoma, o mioma começa e morre com mioma. A Mariana está fazendo uma outra pergunta aqui, que a pergunta é: a reposição hormonal causa câncer? Depende, tá? A resposta é depende, né? Parece que os médicos sempre falam depende, mas depende mesmo, tá? A reposição hormonal, quando a gente fala câncer, né? O câncer são diversas doenças, são mais de 100 tipos de doenças. Eu vou falar basicamente sobre o câncer ginecológico. A reposição hormonal, até uns 15 anos atrás, basicamente era obrigatória. A mulher entrava na menopausa, tinha que fazer reposição hormonal, senão ia ser mais mulher, etc. Aí saíram alguns estudos que tentaram associar a reposição hormonal com o aumento de risco de câncer, principalmente câncer de mama, tá? E aí, de repente, quando era para fazer sempre, passou a ser proibido fazer. Hoje, esses dados são muito amadurecidos, né? E a gente vê, na verdade, que a reposição ela deve ser feita para mulheres que têm muitos sintomas que estão dificultando a vida dela assim que ela entra na menopausa, tá bom? Desde que ela não tenha uma contraindicação formal. Por exemplo, a mulher que teve um câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. A maioria das mulheres que tiveram câncer de endométrio também não podem fazer reposição hormonal porque a maioria desses cânceres são dependentes do hormônio feminino. Mas se ela não teve câncer e tiver muito sintomática, bem avaliada pelo ginecologista, ela pode eventualmente fazer a reposição. E quais são os sintomas da menopausa? A mulher pode ter desde o fogacho, são aqueles calorões importantes, pode ter ressecamento vaginal, queda de cabelo, perda de libido, pele seca. Então pode ter todos os sintomas, ou como pode ter muito pouco e quase nenhum. Tá? Então vai ter que ser muito bem individualizado. Bom, mais especificamente em relação ao câncer ginecológico, a gente sabe que a reposição hormonal, quando feita para mulheres que têm útero ainda, ela deve ser utilizado o hormônio estrogênio e o hormônio progesterona juntos. Por quê? O estrogênio ele estimula o endométrio, a progesterona bloqueia o endométrio. Se a mulher faz a reposição só com estrogênio, ela tem uma chance muito grande de desenvolver câncer de endométrio. Então ela tem que usar a progesterona também. Para o câncer de mama, a gente sabe que o grande vilão da reposição hormonal é por mais de 5 anos
da reposição quando a gente usa estrogênio mais a progesterona. A progesterona que é o grande vilão. Então, se a mulher tiver por algum motivo a possibilidade de usar só o estrogênio, quanto para mulheres que não têm útero, é melhor em relação a evitar o câncer de mama. Vamos dar uma sequência aqui. A Natália fez uma pergunta aqui. Doutor, qual o melhor tratamento para endocervicite crônica intensa com metaplasia escamosa? Obrigada. Natália, é importante você saber que endocervicite crônica com metaplasia escamosa nada mais é do que uma alteração normal do colo, tá? A menina entra, quando ela entra na puberdade, o colo ele tem uma parte mais interior dele, indo para o útero, que ele tem glândulas, e tem uma parte mais externa dele, que ele é um epitélio escamoso, que lembra a pele da vagina, tá? E essa parte glandular, ela vai sendo substituída pela parte escamosa. Esse é um processo fisiológico chamado metaplasia. Metaplasia em medicina, o que é? A transformação do epitélio, ou seja, a superfície do epitélio maduro em outro. Então, aquele que é glandular, ele vai sendo transformado em escamoso. Isso é natural, pelo pH ácido da vagina. Tá bom? Essa é a metaplasia escamosa, isso é natural, é normal. E a endocervicite, na verdade, nada mais é do que esse processo inflamatório natural que você tem aqui no colo, tá? Então, não se faz uma biópsia pensando em fazer o diagnóstico de uma metaplasia, tá? Muitas vezes essa biópsia vem de quê? A mulher fez por algum motivo uma colposcopia, viu uma possível alteração, fez a biópsia vendo endocervicite, mas isso é uma biópsia benigna, tá? Nada mais é do que uma biópsia benigna a partir de um achado falso positivo da colposcopia, tá bom? Vamos lá, tem outra pergunta da Beatriz. A Beatriz é o seguinte: cólicas muito intensas durante o período menstrual podem indicar algum problema ginecológico? Sim, Beatriz, pode sim. Você precisa ser avaliada por um ginecologista e existe uma patologia muito frequente hoje, que até se brinca que é a doença da mulher moderna, que é a endometriose, tá? A endometriose não é câncer, não vira câncer, então a gente não pode vincular diretamente a câncer, tá? Mas a endometriose, o que é? Nada mais é do que células do endométrio, que é a camada interna do útero, fora do endométrio, tá? Isso é endometriose. Então, se ela tiver essas células do endométrio dentro da camada muscular, chama adenomiose. Se tiver células do endométrio no ovário, chama endometrioma. Se tiver células do endométrio junto do intestino ali, é endometriose também. Então, tudo isso é endometriose. E o que acontece? O ciclo menstrual, você vai ter um estímulo desse endométrio e o corpo não sabe onde ele está, você entendeu? Então você vai ter um processo inflamatório junto do ovário, um processo inflamatório atrás do intestino, um processo inflamatório relacionado a esse estímulo na camada muscular, e isso pode gerar muita cólica, tá? E então você tem que ser avaliado, às vezes até um simples ultrassom já gera desperta essa dúvida, tá? E para poder ser tratada, tá? Muitas vezes o tratamento até dessa cólica que você tem, mesmo não sendo endometriose, pode ser até com anticoncepcional, você bloqueando essa tua menstruação, você vai melhorar as cólicas, tá bom? Bom, tem mais uma pergunta aqui da Graciela. A pergunta dela é: o uso de anticoncepcionais pode aumentar o risco de uma mulher ter câncer ginecológico? Essa é uma pergunta muito boa, Graciela, muito boa mesmo, tá? Existe um mito de que você usar anticoncepcional, você vai ter câncer de mama, etc. Isso é mais mito do que verdade, tá? Existe um número muito grande de trabalhos que tentam associar o anticoncepcional com câncer de mama. Tem outros trabalhos que falam que não tem nada a ver. Então, para a mama, acaba sendo mais um mito, tá? Você não vai deixar de usar seu anticoncepcional como bem indicado porque você aumentaria o risco de câncer de mama. Por outro lado, já é muito bem estabelecido que a mulher que usa anticoncepcional por pelo menos 5 anos, ela diminui o risco de câncer de ovário, tá? Isso é interessante porque a gente sabe que um dos possíveis motivos de você aumentar o teu risco de câncer de ovário é você ter muita ovulação. E com o uso anticoncepcional você diminui essas ovulações, tá bom? Obviamente é um risco relativo. Então, por exemplo, a mulher tem um risco de câncer de ovário em geral durante a vida de 1,4%. Se você usar por 5 anos, esse risco diminui, tá? Mas continua sendo, é mais baixo do que 1,4%, só que ele diminui, tá? Eu acho que é importante ressaltar que você não vai indicar o uso de anticoncepcional para a mulher para evitar câncer de ovário em si.
né? Mas é um dado que a gente tem de literatura. A indicação de anticoncepcional deve ser feita pelo seu ginecologista para cada paciente, porque isso é muito importante, tá? O que mais? Bom, dentro de alguns minutos a gente vai precisar estar encerrando essa primeira transmissão ao vivo pelo Facebook. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu vou responder mais algumas perguntas e esclarecendo alguns outros comentários, tá bom? De qualquer maneira, vamos lá, mais uma. Bom dia, Dr. Glauco. Essa é uma pergunta da Mônica. O que é um tumor de ovário borderline? Boa pergunta, boa pergunta. Ela deve ter lido em algum local, ou deve ter algum parente que teve um borderline. O borderline a gente não pode dizer que é câncer de ovário, mas também a gente pode dizer que é totalmente benigno, tá? O borderline, assim como a grande maioria dos cânceres de ovário, ele é originário da camada mais externa do ovário, que a gente chama de epitélio, tá bom? Essa camada que é o epitélio, ela pode dar origem a tumores malignos, que é o câncer de ovário, pode dar origem a tumores benignos, são os citoadenomas, e pode dar origem ao borderline. O borderline fica em cima do muro. É como se fosse um tumor que ele cresce ali, só que ele não infiltra a base do ovário, que é o estroma. Então a gente consegue dizer que é câncer. Ele tem um prognóstico extremamente bom, tá? Ele ocorre pelo menos em 10 anos antes do que começa a incidência do câncer de ovário, então é mais frequente. Ele pode ocorrer em pacientes ainda na fase reprodutiva, né? E o borderline, é importante saber também que a mulher que tem o borderline, na grande maioria das vezes, e se ela quer ainda ter filhos, é possível preservar o ovário do outro lado e o útero, tá bom? Esse é o borderline. E vamos agora na última pergunta. Infelizmente o tempo é um pouco escasso. A Priscila está perguntando o seguinte: vou ter que retirar os ovários devido à mutação do BRCA1. Tem produtos naturais para não sentir muita menopausa precoce? Tenho apenas 35 anos. Bom, para quem não está muito habituado, né, com a relação com o tal do BRCA1, é importante eu explicar antes o que é o BRCA1. O BRCA1 e o BRCA2 são genes, né, relacionados ao câncer de mama e ovário hereditário. Então, a mulher que é portadora do BRCA1 ou do BRCA2, são dois genes diferentes, ela tem um risco muito maior de desenvolver câncer de mama. Em alguns casos, o BRCA1 chega até 80% durante a vida, e de câncer de ovário também. O BRCA1 chega até por volta de 50% de câncer de risco de ter câncer de ovário durante a vida. Então, por isso essas mulheres fazem, a gente fala de cirurgias redutoras de risco. Foi vinculado bastante na mídia sobre a Angelina Jolie. Ela é portadora, da família dela, é portadora da mutação do BRCA1. Então, essas pacientes, em relação aos ovários, existe uma indicação formal de entre 35 e 40 anos de retirar os ovários e trompas, tá? Parece muito agressivo, mas na verdade não. É uma cirurgia redutora de risco, porque o câncer de ovário, infelizmente, a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce sempre, tá? Então a gente pode falhar. Então a gente tem uma oportunidade de operar esses pacientes que têm um risco muito aumentado, que chega a, você lembra que eu tinha falado que era 1,4% da população geral, mas chega a 50% nessa população. Então você tem a oportunidade de fazer essa cirurgia redutora de risco. Então agora mais especificamente a pergunta da Priscila, ela tem só 35 anos, um dos grandes problemas é que ela vai realmente entrar na menopausa, e a gente tem não existe nenhum realmente produto natural que seja muito bom para os sintomas da menopausa. O principal sintoma da menopausa é realmente os fogachos, né? Existe algumas medicações, alguns antidepressivos mais específicos para isso, que costuma melhorar bastante esses fogachos. Existem algumas medidas comportamentais como caminhada, perda de peso, né? Exercício físico, que também vai ajudar bastante essa paciente. E para aquela secura vaginal existem alguns gels, alguns uso de cremes que vai ajudar bastante essa paciente também, tá bom? Bom, eu gostaria então de agradecer todos os usuários, agradecer todo mundo, que é a Luciana, a Ludmila, a Natália, a Graciela, a Mônica, a Priscila, todos que fizeram as perguntas, tá? E pedir que para vocês vocês no Facebook sugiram outros temas para transmissão ao vivo nos seus comentários, tá? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder participar dessa primeira transmissão, né, ao vivo do Facebook. Nem eu sabia que existia essa possibilidade, essa plataforma. Eu fico feliz do grupo aqui do AC Camargo PC Center ter me dado essa oportunidade. Então, eu deixo aqui essas sugestões para outros temas e outras transmissões ao vivo. Muito obrigado, tenham um bom dia e estamos à disposição.